Vamos orar novamente antes de ler o texto base dessa noite. Quero orar também nesse momento. Senhor, obrigado. Estamos aqui reunidos no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. E eu quero nessa hora me humilhar na tua presença, pedindo que o Senhor venha me revestir, a Deus, com a tua graça, com o teu amor, e que a tua palavra nessa noite, ela seja poderosa, ela seja transformadora, Senhor. Nós dependemos da iluminação do teu Santo Espírito para que nós possamos recebê-la e sermos transformados por ela, Senhor. Por isso abençoa cada vida que está aqui, cada pessoa que dispôs do seu tempo para vir nesta casa te adorar nessa noite. Que cada um saia daqui renovado, renovada, com o sentimento de que realmente valeu a pena estar aqui e que os nossos corações, as nossas mentes sejam transformadas pela verdade da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu convido vocês a acompanharem comigo, ou na sua Bíblia, ou aqui no telão, um trecho da palavra de Deus, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 14, do versículo 32 ao 41. Então, Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32, vamos ler até o versículo 31. Então, acompanhe lá. Diz assim a palavra de Deus, já está aqui no telão. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Amém, queridos? Bem, o tema da mensagem dessa noite é: vocês não podem vigiar comigo, nem por uma hora. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Vocês não podem vigiar comigo, nem por uma hora. Esse tema é baseado no versículo 37 dessa passagem, Marcos 14, onde, se você prestou atenção, você viu que Jesus estava orando, angustiado, apavorado, pois o momento do seu sacrifício se aproximava. E ao retornar onde estavam seus discípulos, os encontrou dormindo. Então o Senhor chama a atenção deles, especialmente de Pedro, dizendo: Simão, Simão Pedro, você está dormindo? Você não pode vigiar comigo nem por uma hora? Então é baseado nessa palavra de Jesus que eu quero falar sobre isso. Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora. Esse é o tema da mensagem de hoje. Mas antes de expor essa passagem para vocês, eu quero dizer que começamos ontem, no nosso jejum, uma nova série de mensagens sobre casa de oração. Então, nesse mês de março, nós estaremos falando sobre casa de oração. Como, quando, onde e por quem nós devemos orar. Então, nessa noite, nós veremos um pouco sobre como orar.
E quando nós falamos de oração, o nosso maior modelo é Jesus. Jesus, ele falou muito sobre o assunto e também foi um modelo, ele foi um exemplo nesse quesito. Inclusive, um dos momentos onde Jesus foi mais agressivo no seu ministério foi quando ele estava em Jerusalém e entrou no templo de Deus. E ali ele observou o comércio, os cambistas, os homens vendendo animais para sacrifícios, fazendo negócios ali no pátio do templo, e ele expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a tendes convertido num covil de ladrões. Então Jesus, ele traz aqui uma citação de Isaías: a minha casa será chamada casa de oração. Infelizmente, o que nós vemos hoje na igreja de maneira geral é muitas vezes a igreja investindo em tantas coisas, em entretenimento, em muitas outras coisas, mas o que nós vemos hoje é pouca oração. Mas graças a Deus, Deus está restaurando essa verdade de que a casa de Deus é casa de oração. Inclusive, no Evangelho de João, está escrito sobre esse relato de Jesus, que Jesus ele fez um chicote, né? Mateus não fala sobre isso, Marcos também não, Lucas não, mas João fala que Jesus fez um chicote, um azorrague de cordas, e expulsou do templo ovelhas, bois, espalhou o dinheiro, virou a mesa dos cambistas, e nesse momento, os seus discípulos lembraram de uma palavra do Antigo Testamento, onde estava escrito que o zelo da tua casa me consumirá. Posso ouvir um amém? O zelo da tua casa me consumirá. Então, dessa forma, Jesus afirma, repito, que estava relatado em Isaías, que a sua casa é uma casa de oração. Em outras palavras, a igreja deve levar a oração a sério. Amém? Existem duas coisas que não podem faltar na igreja para que ela seja sadia, para que ela seja forte. Primeira coisa, oração. Oração é importantíssimo na igreja. Segunda coisa, palavra de Deus. Nós vemos que a igreja primitiva era uma igreja forte, era uma igreja sadia. Por quê? Porque era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus. Perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, nos sacramentos, na Santa Ceia, o que nós vamos fazer nessa noite, mas perseverava também nas orações. E os apóstolos, eles deixaram claro que eles deveriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então a casa de Deus é uma casa de oração. E como eu falei no início, Jesus ele foi um grande modelo de oração para nós. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz que de madrugada, enquanto ainda estava escuro, Jesus levantou e ele procurou um lugar deserto, onde ele passou um tempo orando. Agora o detalhe é o seguinte, que no contexto de Marcos 1,35, foi o dia de maior trabalho de Jesus, onde Jesus expulsou demônios, curou enfermos, pregou para as multidões. Foi o dia em que Jesus mais trabalhou, né, o contexto de Marcos 1,35. E ele levantou então de madrugada, quando ainda estava escuro, para orar. Trazendo para as nossas vidas, a nossa tendência é pensar de maneira diferente da de Jesus, não é verdade? Você deve pensar assim, mais ou menos assim, estou hipotetizando, tá? Puxa, amanhã, segunda-feira, eu tenho muita atividade, é um dia onde eu vou ter muito trabalho. Então eu vou estender ao máximo o meu período de sono. Vou apertar a soneca quantas vezes forem possíveis, para que eu durma ao máximo, porque eu quero descansar bastante para o dia cheio que eu vou ter. Jesus não pensava assim. Jesus pensava assim, o dia amanhã vai ser cheio, então eu levanto antes de todo mundo, eu levanto ainda de madrugada, quando ainda está escuro, e vou passar um bom tempo orando.
porque o dia vai ser cheio, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de direção do Pai Celestial para realizar a sua obra. É mais ou menos assim que nós devemos pensar. Por exemplo, ontem, o meu dia, ele começou aqui na igreja às 8h15, chegamos aqui por volta das 8h15. Detalhe que eu saí daqui cerca de 10 horas na sexta-feira, né? Então, 8h15, nós estávamos aqui para 8h30 começarmos o jejum. Mas eu acordei 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu acordei, dei um tempinho, tinha posto o meu relógio para despertar, 6h15, não, falei, não vou esperar. 6 horas eu estava de pé e comecei o meu jejum, 6 horas da manhã. Quando nós chegamos aqui, 8h15, eu olhava para alguns, cara de sono, bocejando, eu estava pilhado, irmãos. Eu já estava pilhado, porque o meu dia começou que horas? 6 horas da manhã. Vocês entendem? É assim que Jesus pensa. É assim que Jesus faz, é assim que Jesus me ensina. E eu terminei o dia na madrugada de hoje, terminei de escrever essa mensagem na madrugada de hoje, né? Então tive alguns eventos sociais ontem também, né? Fui na casa dos meus pais, comemorar ali o aniversário deles, enfim. Então, terminei de madrugada. Então eu poderia pensar assim, não, vou estender o máximo o meu sono. Não, eu vou acordar antes. Vou seguir o exemplo de Jesus. Se o dia é um dia de muitas atividades, então eu levanto antes, para ter o meu tempo de oração, o meu tempo de devocional, porque eu dependo de Deus. Agora pense, se Jesus sendo Deus, orava constantemente, suplicando ao Pai por direção, quanto mais nós precisamos nos conectar com Deus para que Ele nos guie em toda a sua vontade. Você entende por que Jesus teve resultados extraordinários e muitas vezes os nossos resultados são medíocres? Porque nós passamos pouco tempo em conexão com Deus. Então, dessa forma, nós estamos suplicando a Deus para que essa casa seja uma casa de oração, para que mais e mais pessoas se comprometam nesse sentido de orar. E se existe algo que nós temos confiança, é que se nós pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos responder sim. É isso que o apóstolo João diz na sua carta, ele diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele nos diz sim. Então eu tenho certeza que Deus está nos ouvindo e Ele está fazendo dessa casa uma casa de oração. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Agora, como orar, pastor Petro? O que importa na oração? O que importa na oração é nós nos achegarmos a Deus com um coração quebrantado, com um coração humilde. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Salmo 51, versículo 17, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Inclusive, numa frase do John Knox, que foi um pregador do passado, um puritano, ele dizia que nenhum homem se considere indigno de clamar e orar a Deus, apenas traga a Deus um coração contrito e arrependido. Então, se você quiser ser aceito por Deus em oração, o segredo é você ir a Deus com um coração quebrantado e contrito, não com orgulho, com arrogância. Como aquela parábola, né, do fariseu e do publicano, nós já temos citado essa parábola aqui algumas vezes, onde Jesus contou que um fariseu, ele foi ao templo e ele orava de pé dizendo, Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores, né, cobiçosos, mentirosos, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, oro 3 vezes por dia, jejuo toda semana. O cara se colocou na presença de Deus se vangloriando. E naquele mesmo lugar existia um publicano. E o publicano nem ousava olhar para o céu, ele batia no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O que Jesus falou? Que o publicano voltou para casa justificado, e não o fariseu, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Então, quando nós nos achegamos a Deus, nós devemos nos chegar a Ele com um coração quebrantado, contrito, um coração humilde, porque essa é a base para o avivamento.
Segundo Crônicas 7,14, que é um texto assim, base, né, quando se fala de avivamento, ali Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar se humilhar, em segundo lugar orar, em terceiro lugar buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja, em primeiro lugar orar, ou melhor, se humilhar. Em segundo lugar, orar. Em terceiro lugar, buscar a face de Deus. E em quarto lugar, se converter dos seus maus caminhos. Então, queridos, a oração, ela muda as coisas. A oração, ela move a mão de Deus. A oração atrai a presença de Deus, não é verdade? O que Tiago, o irmão do Senhor, ele diz? Ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então veja, a partir do momento que eu me achego a Deus, Deus ele se achega a mim, é uma lei, é a lei da reciprocidade. Tem pessoas que dizem: Deus não fala comigo, Deus não se achega a mim, né, eu não consigo sentir Deus na minha vida. Se achegue a Ele, chegue até Deus com o coração quebrantado, contrito, humilde, ore ao Senhor, e Ele vai se achegar a você. Quando você dá um passo na direção de Deus, Deus ele dá muitos passos na sua direção. E como nós nos achegamos a Deus? Através da oração. Através da oração. A melhor maneira de você se aproximar de Deus é através da oração. Nós temos livre acesso a Deus através da oração, pelo sangue de Jesus, queridos. Até ontem eu falei, um dos mitos que nós vemos e que nós precisamos quebrar na igreja, é o mito de que você precisa de uma pessoa mais madura, de um pastor, de um sacerdote para orar por você. As pessoas chegam para nós e dizem assim: pastor, ora por mim. Claro, oro por você, a gente está aqui para isso, porque você é mais chegado no cara lá de cima. Faz aí uma oração poderosa por mim. Quero dizer que não existe oração poderosa. O poder não está na oração. O poder está no Deus a quem nós oramos, não na oração. E você tem livre acesso a Deus, pelo sangue de Jesus. Então, na verdade, você não precisa de outro mediador, a não ser o próprio Cristo Jesus. É claro que orarmos, intercedermos uns pelos outros é bíblico também, mas não é uma coisa obrigatória. Você tem livre acesso a Deus através da oração. Por isso que Jesus ele disse assim: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e Deus, vendo essa oração secreta, Ele há de te recompensar. Então chegue-se a Deus. Deus quer fazer dessa casa uma casa de oração. E Jesus ele entendia isso. E constantemente Jesus ele se retirava para lugares desertos a fim de orar. Se você pegar a sua Bíblia, ou a sua Bíblia online, aí entrar na Bíblia online e colocar ali lugares desertos, coloca ali para procurar os versículos, você vai ver vários versículos nos evangelhos, onde Jesus ele procurava lugares desertos para ter comunhão com Deus. Ele procurava esses lugares para ter intimidade com Deus, ele procurava esses lugares no objetivo de orar. E nessa passagem de Marcos 14, o texto base dessa mensagem, nós vemos que ele estava num desses lugares. Ele estava num jardim chamado Getsêmani, onde ele procurou estar a sós com Deus. Aqui no contexto, vocês sabem, Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos, ali ele instituiu a Santa Ceia, depois eles cantam um hino a Deus, e eles saem daquele local onde eles estavam, e eles vão para o Getsêmani. Ali no Getsêmani, eles se afastam um pouco com Pedro, Tiago e João, e depois deixam os três ali dizendo: vigiem comigo, orem comigo. E eles se retiram um pouco mais para estar a sós com Deus. Olha só, vamos ler novamente, Marcos capítulo 14, versículo 32, diz assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E esse momento, queridos, foi um momento de pavor para o Senhor.
Você consegue imaginar Jesus apavorado? Jesus tendo mais ou menos assim uma crise de ansiedade. E então ele chama Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais chegados, os seus 3 mosqueteiros, né? Os 3 seguranças de Jesus. E ele pediu, vigiem comigo, orem comigo, eu preciso de ajuda, minha alma está profundamente angustiada. Ele pede oração para os seus discípulos, ele pede que os seus discípulos estejam alertas. Por quê? Porque a sua alma estava apavorada. Foi nessa passagem que o médico Lucas, um dos escritores dos evangelhos, relatou que Jesus suou grandes gotas de sangue. Aquilo que a medicina chama de hematidrose. O que é hematidrose? É quando você está num estado tão profundo de angústia e de ansiedade, que os seus poros se abrem, você começa a suar, e juntamente com o suor, escorrem gotas de sangue. Uma pessoa, para chegar nesse nível, ela precisa estar muito mal, muito ansiosa, muito apavorada. Então você que tem às vezes problema de ansiedade, que tem crises nessa área, saiba, Jesus entende você. Jesus sentiu ansiedade, pavor, angústia no nível máximo, a ponto de suar grandes gotas de sangue. E aí continua, versículos 33 e 34. E tomou consigo a Pedro e Tiago e a João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: por que Jesus estava tão angustiado? Sabe por quê? Porque havia chegado o momento em que ele receberia o meu pecado. Havia chegado o momento em que ele receberia o seu pecado. Havia chegado o momento em que ele receberia a ira de Deus. A ira de Deus que estava destinada a nós, agora estava sendo derramada sobre Jesus. E isso angustiava. Olha só, o que angustiava Jesus não eram os seus acusadores. Jesus não tinha medo dos seus acusadores. Não eram os seus algozes, ali os oficiais, os guardas romanos, que estariam chicoteando ele, pregando as suas mãos ali na cruz do Calvário, não. Não era o prego na mão que angustiava Jesus. O que angustiava Jesus era saber que ao receber o pecado da humanidade, ele seria feito uma maldição, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. O que angustiava Jesus era saber que ele receberia toda a maldição que estava sobre nós. E por isso, Deus viraria as costas para ele, porque Deus não pode contemplar o mal. Por isso ele estava angustiado. E por isso, no momento que ele estava na cruz, chega um momento que ele dá um brado, um pouco antes de morrer, e ele diz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? E a Bíblia diz que não só Deus o desamparou, Deus teve prazer em moê-lo, em fazer do seu filho maldição. Sabe por quê? Para que você estivesse aqui, irmão. Para que eu estivesse aqui. Você sabe, você entende como nós desvalorizamos a cruz de Cristo? O sofrimento não foi prego, não foi chicotada. Foi a ira de Deus sobre ele. A maldição que estava sobre nós caiu sobre ele. Isso angustiava. E por isso ele se afasta dos discípulos. E ele ora, ele suplica: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para o Senhor. Tudo, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus chega ao ponto de cogitar um outro plano. Jesus, ele diz assim: Deus, não tem um plano B. Eu não quero passar por isso. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua.
Então aqui nós temos um grande exemplo de oração, sobre como nós devemos orar, como Jesus. Em primeiro lugar, com o coração quebrantado, humilde, humilhado, como eu falei, mas em segundo lugar, alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. A oração não é para você convencer Deus de realizar os teus sonhos. A oração é para você começar a se alinhar com a vontade de Deus. Por isso que nós vemos absurdos na igreja, né? Pessoas dando ordem para Deus. Pessoas tratando o Espírito Santo e Deus como se fosse servo deles. Não, nós que temos que falar, eu sou teu servo, eu me humilho. Seja feita a tua vontade, não a minha. É assim que nós oramos. Realize o teu querer. Então, por pior que fosse esse momento fazia parte da vontade de Deus. Já estava decretado, antes da fundação do mundo, que Jesus seria sacrificado e derramaria o seu sangue para nos redimir. Apocalipse fala isso, fala sobre o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o plano, o decreto de Jesus morrer na cruz não foi uma ideia de Deus assim de última hora. Já havia sido decretado antes da humanidade ser criada. Eu sei que é difícil compreender isso, mas Deus criou a humanidade já sabendo que Adão cairia, que a maldição viria, que Satanás se rebelaria. Esse é assunto para esbinge, tá? Tem gente que questiona, Deus criou o diabo sabendo que ele ia cair, né? Então por que Deus criou o diabo? Por que Deus criou o homem se sabia que ele não só sabia, como ele decretou essas coisas, né? E antes mesmo da fundação do mundo, já estava decretado que o Cordeiro morreria para redimir os nossos pecados. Então não tinha como mudar isso. Não tinha, mas Jesus estava tão angustiado que ele diz, Pai, se tiver um plano B, eu sei que tudo é possível para ti, por favor, passa de mim esse cálice. Mas quando ele vê, não existe possibilidade, ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, historicamente, Jesus morreu cerca de 2000 anos atrás, mas no projeto de Deus isso ocorreu antes da fundação do mundo. Assim também é na nossa vida, queridos. Deus nos criou com propósitos, e nós precisamos orar para que não a nossa vontade se realize, mas para que Deus realize a sua vontade em nós e através de nós. Você está entendendo? Você foi criado para quê? Você foi criado para cumprir um propósito, não é verdade? E se você quer saber qual é esse propósito, você tem que começar com Deus. Não é olhando para você, aí que está o erro de alguns pregadores do Evangelho. Eles dizem, você quer descobrir o propósito pelo qual você foi criado, olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Não é para dentro de mim que eu tenho que olhar, eu tenho que me voltar para Deus. E a partir do momento que eu me volto para Deus, Deus começa a revelar o seu plano para mim. A sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Eu acredito que uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa é lá no último dia ela ouvir, você foi um mau servo, você não fez a minha vontade, né? Agora a melhor coisa é, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Por pior que tenha sido esse momento para Jesus, foi esse momento que fez dele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, apesar que ele já era, né? Mas confirmou essa autoridade de Jesus, porque Deus deixou a sua glória, se fez homem, como homem humilhou-se até a morte de cruz, e então Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Posso ouvir um amém? Então, quando nós oramos soberbamente, ou tentando manipular Deus, para que Ele realize os nossos desejos, nós não oramos bem. Nós não agradamos a Deus. Deus não ouve, não responde esse tipo de oração. Então nós devemos orar no sentido de alinhar a nossa vontade à vontade de Deus e pedir para que a sua vontade se cumpra em nossas vidas.
E conhecer a palavra vai ajudar muito também, né? Porque conhecendo a palavra, você vai conhecer também a vontade de Deus para você. Então, em outras palavras, queridos, o que eu estou querendo dizer para você aqui é que nós precisamos morrer. Posso ouvir um amém? Então diga comigo, nós precisamos morrer. Morrer para quê? Morrer para a nossa vontade. Morrer para nós mesmos. Morrer para a carne, a fim de vivermos para o Senhor. Então, se você quer orar como Jesus orou, morra, morra, morra. Nesse momento, Jesus estava abrindo mão da sua vontade. É como o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando você está morto, querido, você já não se importa mais com as críticas. Quando você está morto, você já não inveja mais. Uma pessoa madura é uma pessoa morta. É uma pessoa que morreu para si mesmo, morreu para esse mundo, morreu para o pecado. Gálatas 5:24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então Jesus, ele nos dá um grande exemplo de orar. Como orar, pastor Peter? Em primeiro lugar, com humildade, com quebrantamento. Em segundo lugar, com rendição, com total submissão, renunciando à nossa vontade e buscando a vontade do Pai. O próprio Jesus certa vez disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então hoje, tome a sua cruz. Nesse culto, você vai ter a oportunidade de fazer isso. Amanhã ao acordar, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Negue os seus sonhos. E se submeta à vontade de Deus. Então Jesus nos dá um exemplo aqui de oração e de submissão ao Pai. Mas ao terminar esse tempo de oração, o que acontece? Jesus ora e ele então retorna para onde os discípulos estavam e encontra os discípulos fazendo o quê? Dormindo. E aí ele chama a atenção, né, especialmente de Pedro, né? Simão, Pedro, por que dormes? Será que você não pode vigiar comigo nem por 1 hora? E ele conclui: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, pastor Peter, eu não estou com vontade de orar. Ore. Não é para ter vontade, irmão. Se você for esperar ter vontade de orar, a tua carne não quer orar. A tua carne não quer estar aqui. A tua carne não quer ler a palavra. A carne é fraca. Nós precisamos fazer sem ter vontade. Nós precisamos fazer porque esse é o único caminho. Trazendo isso para as nossas vidas, como é difícil as pessoas vigiarem em oração nos nossos dias. Sabe por quê? Porque a carne da igreja ainda não foi crucificada. A carne ainda prevalece muitas vezes nas nossas vidas. Nós buscamos o conforto, o prazer, o que agrada a nossa alma. Olha lá, vamos ser bem práticos, né? Convida a galera para a oração, para orar, para o jejum tipo ontem. Veja quantas pessoas vêm. Agora convida para um churrasco, irmão. Vem o dia inteiro, piquenique é lotado, né? Vai mesmo, a galera vai mesmo, entendeu? Porque a carne é fraca, a carne quer picanha, a carne quer alcatra, a carne quer maminha, não quer oração. Até nesse sentido, eu quero abrir um parênteses aqui e quero contar um testemunho pessoal. Até falei ele brevemente na nossa oração da manhã online aí na terça-feira passada, né? Então eu muitas vezes pedi para ser semelhante ao Senhor, né? Senhor, eu quero ser como Tu, transforma a minha vida, eu quero ser parecido com Jesus. Já fez essa oração ou não? Faça, irmãos, essa é a vontade de Deus para você, tenho certeza, Ele vai responder. Só que a partir do momento que nós oramos, que queremos ser parecidos com o Senhor,
Deus nos dá oportunidades de ter experiências, talvez não no mesmo nível, mas experiências semelhantes àquelas que Jesus teve, né? E eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus. E eu me lembro que no momento de angústia da minha vida, os irmãos sabem que o momento que nós assumimos aqui o ministério, foi um momento muito crítico mesmo, né? E num momento de muita angústia, que eu achei assim, eu preciso de pessoas do meu lado, enfim, eu me senti completamente sozinho. Eu me lembro que eu estava num tempo de oração, antes do culto ali no mezanino, sozinho, irmãos, totalmente sozinho. Aquilo me bateu um desânimo. Minha vontade era de falar, sabe o quê? Esquece isso. Deixar para lá esse negócio de oração, enfim. Comecei, no meu coração, me vitimizar diante de Deus. Deus me chamou a atenção. Você não é vítima não, amigão. Né? É isso mesmo, é para você estar aí. Se ninguém estiver aí, é para você estar aí. É para você estar aí. Para com isso! Ore. Oração. Glória a Deus, né, irmãos, porque desde aquele dia, nunca mais eu fiquei sozinho, né? E a gente vê que a igreja tem avançado nessa área de oração, né? Ontem, tivemos aqui 26 pessoas no jejum. Isso foi um recorde, irmãos. Isso é cerca de quase 40% da nossa igreja. Sabia disso, não? Nossa igreja tem uma média um pouco mais de 60 pessoas, membros, assim, representantes mesmo, tá? Então veja só que coisa tremenda, né? Tivemos 8 pessoas na reunião online essa semana da manhã, glória a Deus. Cerca de 8 pessoas na quinta-feira aqui orando. Isso é recorde, irmão. É recorde. Né? Porque a realidade não é essa, assim, a vontade muitas vezes não é essa, né, das pessoas. Essa que é a verdade. Eu, né, já ouvi, você já deve ter ouvido também pastores dizendo, lá na igreja ninguém quer orar. Ninguém. Então não tem reunião de oração, ninguém vai. Um dia conversando com um irmão que faz parte de uma igreja que eu conheço bem, que tem mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, então são bem mais de 30 pastores naquela igreja. Ele falou numa reunião de oração, tinham 2 pastores. Eu falei, sério? Pô, estamos no lucro. Teve reunião de oração aqui que a gente estava em 4 pastores. Conseguimos. Uma vez conseguimos reunir os 4 pastores numa reunião de oração. Eu falei, está vindo o avivamento. Está vindo o avivamento. Porque até pastor é difícil de orar. Desculpa, mas é verdade. Né? Porque a carne é fraca, a carne de todo mundo é fraca. Então a palavra de Deus para a igreja hoje é, vocês não podem vigiar comigo, nem por 1 hora. Nem por 1 hora. Quando nós oramos, as coisas mudam. Nós somos santificados, nós somos renovados pelo Senhor. Quando nós oramos, nós somos libertos. Quem se entrega ao pecado deixa de orar, dizia Agostinho, mas quem ora deixa de pecar. E é verdade. Quando nós oramos, a nossa ansiedade baixa. Você, meu irmão, minha irmã, ansiosos aí, né, que tem problemas aí na área emocional, está faltando oração. Não estou dizendo para você deixar o seu tratamento psiquiátrico e psicológico de lado. Nunca falei isso para vocês. Mas está faltando oração. Porque é bíblico, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Quando eu estou ansioso, eu vou orar, e a minha ansiedade baixa. Porque Deus vem, me conforta, traz aquela paz que excede todo entendimento. E essa paz guarda o nosso coração e a nossa mente. Então você que tem ansiedade, problemas aí psicológicos e psiquiátricos, faça teu tratamento, irmão, não deixe, tá? Mas ore mais, se renda mais. Veja que no momento de angústia e ansiedade, Jesus ele foi orar. Ele se colocou a sós na presença de Deus. Assim também nós devemos seguir o mesmo exemplo. E Deus o fortaleceu para que ele cumprisse o propósito de morrer por nós e de nos redimir.
Então vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém, queridos? Então eu finalizo com a pergunta que eu fiz nessa noite: como orar? Então a resposta é: com o coração humilde, quebrantado, contrito, humilhado e submisso diante do Senhor, renunciando à nossa vontade e buscando a vontade de Deus em nossas vidas, com uma rendição total ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, né? Nós vamos ter aí um tempo, antes de celebrar a ceia, onde nós vamos orar por isso, nos render a Deus. Existe muito ainda para falar sobre esse assunto, casa de oração, mas o restante nós vamos falar nas demais mensagens aqui que teremos nesse mês. Amém? E nós queremos hoje então nos render a Deus. Queremos pedir perdão a Deus também pela nossa igreja. Muitas vezes valorizamos tantas coisas na igreja, né? Tantas coisas que não agradam a Deus, né? Tantas coisas que não fazem nenhum sentido biblicamente falando, né? E não dedicamos tempo para a oração. Então fica esse desafio para a igreja. Estamos orando para que essa casa seja uma casa de oração. Amém? Quero convidar você a ficar de pé.